Salve, salve, família vascaína. Uma ótima semana pra você ligado aqui no canal Mineiro Vascaíno. Pois é, galera, o Vasco perdeu pro São Paulo em casa 2-0, mas não é terra arrasada, tá? O sonho ainda não acabou, ainda dá. E vamos combinar? Pra quem passou o que a gente passou nesse campeonato, não é agora que a gente vai desistir, não é verdade? Então bora para mais um vídeo, vamos ver como foi essa derrota pro São Paulo, o que disse o Fernando Diniz e já projetar o clássico desta quarta-feira contra o Botafogo. Eu peço para você deixar o likezão, apoie o nosso trabalho aqui no YouTube com o seu like, se inscreve no canal para não perder o nosso conteúdo. Vamos falar de Vasco, família, bora! Só lembrar para quem comprou os bilhetes do nosso show de prêmios, ainda tem 3 camisas no sorteio do dia 6 de dezembro, portanto, guarde os seus bilhetes. Os bilhetes estão esgotados, tá, galera? Muito obrigado a quem compareceu. Bom, fim de papo, 2-0 São Paulo. O jogo ficou marcado também pela presença do Ancelotti, do Rodrigo Caetano, o presidente ali da CBF, que assistiram de perto, né, a partida. Eles ficaram ali na sala da presidência, né, onde o nosso Euricão pitava ali os seus charutões. Ficaram lá a galera da CBF e não foi legal, né? Pro Paulo Henrique, que fez um jogo ruim, Léo Jardim tomou gol, Coutinho não brilhou, Rayan não brilhou, não foi legal a apresentação da galera. Vamos aos números finais do jogo. O Vasco é o de verde e o São Paulo de azul. A posse de bola predominante do Vasco, 62-38. Grandes chances, 4 do São Paulo, só 2 do Vasco. Finalizações, 25 do Vasco, 11 do São Paulo. Defesas do goleiro, 4 do Léo Jardim, 8 do Rafael. Eu até discordo desse número de grandes chances, só 2, né? O Vasco teve pelo menos umas 3 ou 4 grandes chances de gol. E aí outros números, né? Escanteios e tudo mais. Enfim, uma derrota pro Vasco deixar para trás, né? E seguir na sua caminhada buscando essa vaga para Libertadores. Como eu disse, não é terra arrasada, ainda dá. Campeonato Brasileiro. Antes da tabela, vamos confirmar os 6 jogos que fecharam a rodada 31. Corinthians venceu o Grêmio 2-0, Bahia bateu o Bragantino 2-1, Ceará venceu o Fluminense 2-0, Internacional e Galo não saíram do 0-0, o Palmeiras venceu o Juventude 2-0 e a derrota do Vasco por 2-0 para o time do São Paulo. A tabela de classificação na tela para você conferir. E tá aí, o Vasco cai uma posição, estávamos em 8º, agora somos o 9º colocado. A distância para o G7, que hoje é a posição que dá Libertadores, continua em 5 pontos. Por isso que eu disse que não é terra arrasada. É verdade, diminuiu uma rodada, o tempo vai ficando mais curto, mas a distância ainda é a mesma, tá? O Vasco pega o Botafogo, confronto direto, ou seja, se a gente vencer, Botafogo segue com seus 48, o Vasco vai a 45 e entra ali de vez de novo na disputa. O G4 hoje com o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Z4 com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Próximo jogo do Vasco, Botafogo e Vasco nesta quarta-feira no estádio Newton Santos, às 7h30 da noite. Antes do aproveitamento do Diniz, vamos ouvir a resposta do treinador se ele concorda que as substituições no segundo tempo acabaram bagunçando a equipe. Vamos ouvir. Obviamente, boa noite. Eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então o jogo ia virar 0-0. A gente foi muito dominante. A gente voltou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente
no mínimo empatar o jogo. Foi isso, minha avaliação do jogo é essa. Pelo menos ele admitiu, né, que as substituições, o intuito era mas acabaram desorganizando a equipe, principalmente no meio-campo, e até abrindo mais espaços para o time do São Paulo conseguir jogar. Agora sim, o aproveitamento do Diniz com 32 jogos, são 12 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, o ataque marcou 52 gols, a defesa sofreu 42, o aproveitamento é de 47,9%. Eu não quis arredondar aqui, eu vou manter no meu critério de não ter a vírgula, então o aproveitamento é de 47%. Vamos aqui aos cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais para a Sul-Americana. O Vasco praticamente garantido, né? Estamos ali com 80% hoje de chance de classificar. E é aquilo, à medida que a sua chance de Libertadores cresce, a de Sul-Americana baixa. E o contrário também. À medida que o de Libertadores cai, o da Sul-Americana sobe. E aqui, ó, lembra que a gente estava com 30% de chance? Olha lá, caiu quase metade. Foi para 16,5%. E ainda vimos o São Paulo, né, passou na frente da gente na tabela de classificação e também na porcentagem de chance de garantir a vaga para a Libertadores. Mas é aquilo, se o Vasco vencer o Botafogo na quarta, essa conta muda tudo. Essa conta vai mudar totalmente. Mas é aquilo, o Vasco tem que fazer o seu papel. Já espelhando o próximo jogo, é fora de casa, a torcida dos caras, imagino eu, deve comparecer, é no tapetinho, então é um jogo difícil, é um clássico. A gente fez clássicos bem equilibrados com o Botafogo, né? Passamos deles na Copa do Brasil, mas perdemos para eles também no Campeonato Brasileiro. Então, um 2025, por enquanto, de equilíbrio entre Botafogo e Vasco. Eu ainda acho que a gente vive um melhor momento. O Botafogo vive um momento muito ruim. Eu vi os comentários do 0-0 deles contra o Mirassol. Diz que foi lastimável, que o jogo foi horroroso e que o Botafogo não dá sinais de que vai reagir na tabela, né? Segue ali descendo e perdendo bastante porcentagem de aproveitamento e, com isso, caindo na tabela de classificação. Mas é aquilo, né, cara? O Vasco deu uma oscilada. Eu acho que era natural. Em algum momento a gente ia oscilar. A gente vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Os últimos 9 jogos, só uma derrota. Então, é natural, né? O time do Vasco tá longe de ser um dos melhores do Brasil. Então, eu sabia que em algum momento isso iria acontecer. Agora, o que não pode é manter a oscilação para baixo, né? Já que oscilou contra o São Paulo, vamos para a curva de novo para cima e vencer o time do Botafogo. É isso, meus amigos. Deixa o seu comentário. Acredita ainda na vaga para Libertadores? Ou você desanimou de vez? Uma derrota é sempre ruim, mas eu tô firme, tá? Eu tô firme, espero que você esteja também e vamos juntos buscar essa vaga na Libertadores. Quem não viu o nosso conteúdo pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, lá em cima, ó, tá passando um card, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto. E até lá. Hoje tem live, hein? Espero por você.